Eu, eu queria dar um testemunho sobre como que a minha vida se transformou, né? Porque eu vim da humildade e graças a Deus que eu não perdi essa humildade, então tudo que eu faço é devido assim, eu abençoo umas crianças com a serva do Senhor, junto com o pastor Eduardo lá no Brasil, devido eu ter tido essa experiência própria, né? Às vezes eu tinha vontade de comer algo e não podia pedir para minha mãe, porque o meu pai era assalariado depois que meu avô faliu e eu não tinha condições. Então hoje, como eu tenho como assalariado, eu ainda consigo compartilhar o que eu passei quando criança, com 5 crianças, né? E a serva do Senhor, né? Acho que Deus ainda me deu uma outra chance de vida, porque eu tive um acidente de 90 km/h, que corresponde ao choque de 180, né? Então, o que vem a ser? Praticamente eu cheguei morto no hospital, sem respiração, sem pulsação, mas Deus me deu nova oportunidade, porque Ele sabia que eu teria um propósito de vida dentro da casa do Senhor, e eu distingo a quem eu comecei pela Testemunha de Jeová. Aí quando eu vim para Nagano, Deus fez todo um trabalho, né? Ele me transferiu para Nagano para que eu encontrasse a casa verdadeira do Senhor, né? Que é essa que eu congrego hoje. Eu não falto um culto, né? Devido eu achar que um culto falta. Se eu faltar um culto, eu fico sem a palavra que eu deveria ter escutado aquela noite, né? E também eu tive Deus falou comigo, eu já sentia quando Deus falava comigo. Se eu não fizesse, eu levava prejuízo para o mundo. Então, eu já aprendi que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Que de um jeito ou de outro, o mundo cobra. Se eu não pagar para Deus, só paga para o mundo. Então, é melhor pagar para Deus. E nisso daí, o pastor João sabe que eu troquei meus sonhos da minha carreta bitrem Iveco 560 de cavalo de potência de motor automático, top de linha, pelos sonhos de Deus. Isso foi um livramento, porque se eu tivesse ido para o Brasil com a carreta, eu não estaria vivo para contar esse testemunho. E graças a Deus que também eu tive a oportunidade de ser carreteiro lá em Shigaken, mas eu também Deus não permitiu. Porque Deus tem outra coisa que eu ainda estou procurando saber qual é o objetivo de Deus na minha vida, né? E tudo que eu tenho é agradecer Hoje eu vejo que o mundo está vivendo as profecias. O mundo já está vivendo as profecias. Inclusive, quando eu entrei aqui, na quinta-feira nós fazíamos aula dominical, mas com o tempo foi perdendo os irmãos, né? Hoje, não sei quantos irmãos congregam raiz, né? Crente raiz. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter essa bondade de Deus de ficar na igreja firme até hoje, né? E isso tem mudado muito a minha vida, porque eu ser abençoado, e eu creio assim comigo que tudo que Deus me abençoa tem um propósito. Porque porque quando Deus diz um não, eu respeito o não, porque é livramento, que eu fiquei sabendo que isso tudo é livramento. Então, o que eu acho dentro de mim? Porque agora todas as bênçãos que entram dentro da minha casa, eu agradeço a Deus, que não pertence a mim, pertence a Deus. Eu apenas desfruto de tudo, porque é tudo que até o que eu estou vestido hoje não é meu, vem de Deus. Eu só apenas desfruto, eu e minha esposa, e toda manhã eu faço a minha oração no ir e no voltar para casa, tanto para os motoristas que vai comigo, quanto os que vêm. E para a equipe de trabalho também eu oro para que tudo dê certo na equipe de trabalho. Graças a Deus eu tenho muitos livramentos, né? Porque
Tem vezes que tem motoristas que não respeitam nossas bandeiradas, né? Então eu tenho tido livramento e tenho só que dizer que depois que eu entrei para a casa do Senhor, é igual o pastor, como é que chama aqui, pastor? Ele fez uma pergunta para mim e eu soube responder. O que você era antes de conhecer Jesus e o que você é depois que você conheceu Jesus. Eu creio que depois que eu conheci Jesus, a minha vida mudou totalmente e Deus tem me dado o livramento. Eu só tenho a agradecer, porque aqui é a casa onde eu posso congregar sempre e o pastor me recebeu novamente, né? Que eu já fui batizado em outra igreja, né? Mas eu voltei para a casa de onde eu comecei a congregar. Eu só tenho a dizer que eu não tenho, assim, a injustiça, eu não gosto de murmurar não, porque toda a semeadura que os outros fizerem contra mim, eles não estão fazendo para me prejudicar não. Eles estão me reforçando o meu jeito de me proteger. Então eu só tenho a agradecer a Deus, porque nada me afeta mais meu coração. Eu já perdoei as pessoas e importante que eu perdoei e não preciso ficar muito assim com o coração arrependido, porque a minha parte eu fiz, agora o outro lado eu não sei, né? Então eu agradeço a Deus por tudo, por estar congregando na casa do Senhor e mais um culto que eu estou participando hoje. A paz.